A atuação conjunta de criminosos de diversos países preocupa e exige das autoridades um trabalho de inteligência e, acima de tudo, integração. Especialistas brasileiros e estrangeiros se reuniram em Brasília para trocar experiências sobre as técnicas de investigação. Uma das formas apontadas como eficiente no combate ao crime é a interceptação telefônica, feita com autorização da Justiça. O crime organizado transnacional é formado por pessoas com o objetivo de articular práticas como lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Os golpes são aplicados de forma integrada em países que tenham ligações geográficas. Quando falamos em crime organizado, evidentemente nós falamos de um movimento que tenta exatamente, muitas vezes, capturar o próprio Estado para, através de intervenções do próprio Estado, dentro do próprio Estado, poder se utilizar exatamente de meios ilegais e ilícitos para atingir as suas finalidades. Em Brasília, policiais federais, parlamentares, advogados e membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, além de representantes internacionais, participaram de um seminário sobre a repressão ao crime organizado. As autoridades destacaram a importância da troca de experiências entre os países e do trabalho conjunto entre as autoridades internas no combate às quadrilhas. Se os nossos esforços forem dispersados, se não houver a devida união entre os países que integram uma mesma região, não tenho dúvida nenhuma de que a vitória não será dos estados, mas será da criminalidade. É, portanto, essencial a união dos esforços e da inteligência no plano interno e no plano internacional no combate a esse crime organizado. O uso de escutas telefônicas ganhou destaque no seminário. A técnica de investigação é utilizada como forma de levantamento de provas contra os criminosos. As autoridades defenderam o procedimento, desde que seja feito com autorização judicial e respeito à privacidade. Essa ferramenta para enfrentamento ao crime é consenso mundial. O Brasil não pensa diferente dentro do Judiciário, no Ministério Público e na Polícia. As discussões em torno das escutas telefônicas apresentaram um outro ponto em comum: a necessidade do aprimoramento da Lei de Interceptação Brasileira de 1996. O Ministério Público Federal sugere prazos diferenciados de tempo de escuta e mecanismos mais eficientes de controle do uso da técnica. Para o Conselho Nacional do Ministério Público, a participação do MP é essencial. Do ponto de vista do Ministério Público, é importante que fique bem mais clara a participação, a necessidade de participação efetiva do Ministério Público no acompanhamento das escutas, das interceptações telefônicas, inclusive desde o momento original em que é feito o requerimento ao juiz de autorização dessa interceptação. Ou seja, é importante que conste da lei a manifestação prévia do Ministério Público e uma participação sempre presente do Ministério Público nesse processo. O Ministério Público Federal em Marília firmou acordo com a Secretaria de Saúde para garantir a distribuição de remédios a pessoas de baixa renda, mesmo com receitas de consultórios particulares. O MPF alega que o fato de a pessoa ter uma receita de um médico não credenciado do Sistema Único de Saúde não significa dizer que ela tenha condições de pagar os medicamentos. Em Sergipe, a Justiça condenou a empresa Torre Empreendimentos e mais 6 pessoas por improbidade administrativa após a ação do MPF. Os réus foram condenados pelo superfaturamento em contrato de obras de drenagem e pavimentação de ruas em Aracaju. De acordo com o Ministério Público Federal, o prejuízo aos cofres públicos foi de quase R$300 mil, que deverão ser devolvidos pelos réus. No Rio Grande do Sul, uma recomendação do MPF foi cumprida pela Caixa Econômica Federal. As unidades lotéricas têm incentivado o apostador a exigir o comprovante emitido pelo terminal de apostas. O objetivo é coibir apostas coletivas, conhecidas como bolões. Cartazes foram colocados nas casas lotéricas, com alertas para os apostadores conferirem no bilhete os números apostados. O envolvimento de instituições da sociedade no processo eleitoral é considerado salutar à democracia. No caso dos meios de comunicação social, a contribuição pode ser pela divulgação de mensagens de conscientização do eleitor. Para evitar que a mídia seja usada de forma inadequada, é importante observar regras definidas pela Justiça Eleitoral.
Em período eleitoral, a imprensa é uma fonte importante de informações sobre a vida e o trabalho dos candidatos. Rádio, TV, jornal, revistas e a internet podem auxiliar o eleitor em seu processo de escolha. Você vai ter como saber a ideia do candidato, né? E aquilo vai te facilitar na hora de você escolher, fazer a sua escolha. A partir dos meios de comunicação, que as pessoas podem ter conhecimento e podem absorver e filtrar o que é bom e o que é ruim, no caso. A responsabilidade dos meios de comunicação é grande. Há que se ter cuidado com o que é publicado ou divulgado. Sandra Quirô, vice-procuradora-geral eleitoral, diz ser importante que a mídia busque um ponto de equilíbrio entre liberdade de expressão e direito à preservação da intimidade do candidato. Embora a Constituição ela proteja a liberdade de expressão, no mesmo artigo 5º ela também protege a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Então, essa liberdade ela é exercida dentro desses contornos que a Constituição dá. Na cobertura das eleições, os jornalistas precisam estar atentos ao que determinam a legislação e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. E as regras sempre apresentam novidades com relação à eleição anterior. Em 2010, uma das novidades está relacionada à cobertura pela internet. As mudanças muitas vezes geram dúvidas e polêmicas. É o caso da proibição de comentários anônimos de internautas, tema de uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal. Isso vai contra toda a questão democrática da internet, de você possibilitar que os internautas externem suas opiniões, coloquem suas análises ali naquele comentário de internauta. Então, o temor que fica para nós jornalistas de internet é que haja uma enxurrada de recursos e de reclamações na justiça de candidatos que se considerem prejudicados e que isso vá estabelecer uma espécie de censura aos comentários de internautas. A ação foi movida pelo deputado federal Miro Teixeira, com apoio da Associação Nacional de Jornais. Outro pedido feito é para que o STF reveja a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que limita os impressos a publicarem apenas 10 anúncios de cada candidato em datas diferentes durante todo o período eleitoral. Além disso, a peça publicitária deve estampar o valor pago pela inserção na página. As empresas jornalísticas apoiam a transparência na campanha, mas consideram a norma inadequada. Isso é absolutamente desnecessário, porque as contas de campanha dos candidatos são públicas. Isso é uma forma de interferir numa mensagem publicitária. Isso pode evoluir também para anúncios de publicidade comercial. A gente considera que isso é inadequado. O diretor da Associação Nacional de Jornais ainda destaca que o que deve orientar o trabalho dos jornalistas é o compromisso com a verdade. A imprensa, o papel dela é realmente estabelecer atenção na medida em que ela investiga, que ela busca descobrir fatos que estão encobertos e muitas vezes incomoda. O jornalista num período eleitoral, ele tem que ter os mesmos cuidados que ele tem fora do período eleitoral. Qual é? É de fazer um jornalismo responsável, um jornalismo que procure mostrar a verdade. E a isenção da mídia na cobertura das eleições é considerada indispensável. Quem manda é a notícia, então se houver denúncias que sejam totalmente investigadas e comprovadas, essas denúncias têm que ser publicadas, seja contra este ou contra aquele candidato, e o papel da imprensa vai ser esse, tentar sempre noticiar o melhor possível e deixar com que o eleitor e o consumidor de informações, no caso de todas essas mídias, possa ter um volume grande para poder decidir em quem votar. Veja a seguir. No quadro Prateleira de hoje, a dica é um livro sobre experiência jurídica na defesa dos direitos humanos. E mais, iniciativa do MPF em São Paulo oferece em um mesmo lugar diversos serviços à população.